estar com vocês para mais uma aula deste maravilhoso projeto. Queremos louvar a Deus pela vida do irmão Charles, irmão Frank, irmã Joana, irmão José, que já estão aqui, também pela vida do professor Railton, que é um dos idealizadores desse projeto. E como a nossa missão de hoje, nós temos a missão, amados, hoje de entendermos melhor a lição de número 9. A lição de número 9 será ministrada no dia 1º de junho de 2025. Essa lição tem como tema, como assunto central, o caminho, a verdade e a vida. Está baseada no texto de João, capítulo 14, e do versículo 1 até o versículo de número 15, que é aquele discurso de despedida, que na verdade é um discurso, conforme os irmãos certamente já devem ter constatado ao ler a sua lição. Esse discurso de Jesus se inicia no capítulo 13, aí ele se estende pelo capítulo 14, onde Jesus vai se despedir dos seus discípulos, pois ali o cenário, o contexto do que está acontecendo ali é a última ceia, de Jesus com seus discípulos, aonde ele lava os pés dos discípulos, ele participa da ceia com os discípulos, é o momento em que Judas se levanta da mesa com o propósito de o vender, de o trair, e após a saída de Judas da mesa, o Senhor então inicia este discurso, estas últimas instruções aos seus discípulos. E no versículo de número 6, nós temos um dos versículos mais conhecidos do Evangelho, que é esse aqui, o qual nós iremos basear nossa lição. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero ler a introdução, embora a gente não tenha o costume de ler nas nossas pré-aulas aqui, mas eu acho necessário a gente fazer essa leitura hoje, leitura da introdução, que diz assim: a expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra da salvação. Por isso, iremos estudar o capítulo 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6, caminho, verdade e vida. Então vamos então para o nosso primeiro tópico. Queria pedir ao nosso querido irmão Charles fizer essa leitura para nós. O primeiro tópico. Pode ser? Irmão Charles. Tá bom. Primeiro ponto, consolo e promessa do Senhor Jesus. Certo. Consolo e promessa do Senhor Jesus. Isso. O caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a esse capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13, 31. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que, após a sua morte, não estariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz
que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. O senhor pode continuar os dois próximos tópicos? Tá. Fazer só um resumão? Consolo no cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, repreendentemente, mesmo neste contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo, embora doloroso e angustiante. O caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Continuar? Sim, senhor. Uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão casa do meu Pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor, apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos. A promessa do arrebatamento da Igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Neste sentido, podemos já experienciar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos no maravilhoso encontro com Ele nos céus. Amém. Amém. Meus irmãos, como os irmãos podem observar, o primeiro ponto, ele gira em torno de três perspectivas, né? O primeiro ponto, ele está querendo nos mostrar os porquês, né, os motivos pelos quais Jesus fez esse discurso, fez esse sermão, essa pregação aos seus discípulos. Então, de acordo com a nossa lição, Jesus tinha pelo menos três perspectivas, três focos, três alvos que Jesus queria atingir quando ele proferiu este discurso de despedida do capítulo 14. O primeiro propósito pelo qual Jesus falou estas palavras aos seus discípulos, ele queria dar uma resposta genuína às dúvidas genuínas dos seus discípulos. Os discípulos de Jesus, embora tivessem caminhado com ele durante 3 anos e tivessem estado com ele quando ele proferiu os seus principais sermões, todavia, ainda restavam dúvidas nos corações dos seguidores de Jesus, dos discípulos de Jesus. Nós vemos essa dúvida até mesmo em João Batista, que profetizou Jesus e apresentou Jesus àquela plateia que estava ali sendo batizada por ele, disse: esse aqui é o Cordeiro de Deus, esse aqui é o Cordeiro de Deus que tirará o pecado do mundo.
O próprio João Batista testemunhou dizendo que ele viu o Espírito Santo descendo sobre Jesus, né? Então, embora Jesus tivesse feito muitos milagres, mas pelo fato de o coração do homem, a Bíblia já diz que o coração do homem é um coração enganoso, então era comum que houvessem essas dúvidas, aqui e ali surgiam essas dúvidas no coração dos seus seguidores. Tanto é que o próprio João Batista, quando foi preso, né, ele manda recado para Jesus para saber se Jesus realmente era o Messias que haveria de vir, ou se eles esperavam outro. Muito dessas dúvidas surgiam por causa da expectativa errada que os judeus tinham na época. Nós sabemos que na mentalidade do judeu da época, e se vocês estudarem um pouco sobre judaísmo nos dias atuais, os irmãos vão ver que até hoje existe essa expectativa, tá? Essa compreensão errada do papel do Messias. Então, já na época do Senhor Jesus, havia a concepção de que o Messias seria um paladino, seria um guerreiro que viria para libertar o povo de Israel do poderio de Roma, né? Seria um guerreiro militar, um governante político que iria quebrar os grilhões físicos, os grilhões materiais, os grilhões políticos, os grilhões econômicos do povo de Israel. Os discípulos estavam envolvidos com essas ideias. Eles cresceram nas escolas judaicas aprendendo isto, né? Inclusive, o próprio Simão Zelote, né? Nós temos um discípulo de Jesus chamado Simão Zelote, e os zelotes eram, na verdade, um grupo que buscava a libertação de Israel através das rebeliões. Então, Simão Zelote fazia parte desse grupo. Então, havia muito essa ideia de que o Messias seria alguém que viria para libertar o povo de Israel do jugo político dos seus inimigos terrenos, vamos dizer assim, das nações que lhes oprimiam. De certo modo, este modo de pensar não está errado. De fato, o Messias, há promessas bíblicas, basta ler os profetas, que nós veremos profecias onde mostram, de fato, o Messias como um guerreiro, como um libertador, como um rei davídico, que sentará no trono de Israel e que reinará a partir de Sião e que colocará todas as nações debaixo dos seus pés. Só que a mentalidade judaica, a teologia judaica, errou apenas no tempo. Porque, primeiro, a Bíblia apresenta, como por exemplo, Isaías 53, apresenta o Messias que vem para morrer. E eles não entenderam o tempo da vitória política do Messias, esperavam um Messias, um Cristo, que já reinaria naquele tempo. Quando Jesus começa a revelar da sua morte, a dizer que ele vai morrer em uma cruz, que ele vai ser entregue na mão dos homens para ser morto, então começam as dúvidas, começam os questionamentos, né? Quando João Batista, por exemplo, se vê preso na prisão, na prisão romana, ele indaga, e aí, o meu discurso, e a minha pregação, e a minha revelação, que eu disse que ele era o Messias, né? Então parece assim que as esperanças do coração dos judeus naquela época, né, que seguiam a Jesus, começam a se esvair, a esmurecer. Os discípulos certamente foram submetidos a essas mesmas dúvidas. Então Jesus profere esse último discurso dele no capítulo 14, com a finalidade de esclarecer as dúvidas e dar respostas cabais às dúvidas genuínas, verdadeiras dos seus discípulos.
Então, esse é o primeiro ponto, né? O primeiro ponto, nós podemos destacar aqui, desse primeiro tópico, é que Jesus profere esse discurso para dar uma resposta satisfatória às principais dúvidas que os discípulos tinham acerca do seu ministério messiânico. A segunda coisa, o segundo propósito de Jesus com esse discurso, nós estamos no tópico primeiro, o segundo propósito de Jesus com esse discurso é trazer conforto aos seus discípulos. É trazer conforto, consolo, esperança, porque por causa das dúvidas, né? Por causa da revelação de Cristo, que ele seria morto, surgem as angústias, surge o medo, surge o pânico no coração dos seus discípulos, né? Imagine o que não se passava no coração desses discípulos. Eles ficaram com medo até mesmo de serem mortos também, porque eles andavam com Jesus. Se Jesus fosse acusado de sedição contra o Império Romano, ou de sedição contra o templo judaico, como de fato ele foi acusado, quem estivesse com ele também seria tido como cúmplice daquela sedição. Então os discípulos ficaram com medo. Tanto é que após a morte de Jesus, a Bíblia diz que eles se trancaram lá no cenáculo, com medo dos judeus. Isso está registrado. Então Jesus também se utiliza desse último discurso dele para confortar os seus discípulos, para dizer a eles que eles não tivessem medo, né? Que eles não tivessem medo do que haveria de vir contra a igreja, do que haveria de vir contra eles. E Jesus usa dois argumentos para confortar os seus discípulos. No capítulo 13, nós vemos Jesus prometendo que eles não ficariam órfãos. Acho que é isso, capítulo 13. Capítulo 14 mesmo, né? Deixa eu me situar aqui. Deixa eu me situar. Minutinho, meus irmãos. Eu queria ler para os irmãos o versículo de número... capítulo 14, versículo de número 16, né, onde Jesus promete que ele enviaria o Consolador, que estaria com os discípulos. Diz assim: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco, estará em vós. Versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus, ele se utiliza de duas condicionantes aqui para confortar seus discípulos. Primeiro, são estes versículos onde ele promete que, embora ele estivesse indo para o Pai, ele iria deixar o outro Consolador, né? E como nós já até estudamos na lição passada, né? O professor Railton, acredito que foi ele que explicou isso de uma forma muito, muito precisa, onde ele destacou que essa palavra outro consolador, no grego é allos, que significa um outro de uma mesma substância. Existem duas palavrinhas gregas para outro. A primeira é allos e a outra é heteros. Allos significa um outro da mesma substância, enquanto que hetéreos significa um outro de uma outra substância. Allos de uma mesma substância, hetéreos de outra substância. Jesus disse que ele enviaria um outro Consolador, e o termo lá é allos, portanto, o Espírito Santo que viria, que faria a mesma coisa que Jesus fazia, né? O Espírito Santo que viria, que de maneira nenhuma deixaria os discípulos de Jesus desamparados, mas o mesmo conforto que a presença física de Jesus proporcionava aos discípulos dele, da mesma forma, o Espírito Santo também proporcionaria
o mesmo conforto. Então, Jesus utiliza esse primeiro argumento: vocês não precisam ficar com medo, porque eu vou enviar o Consolador para vocês. O segundo argumento que Jesus usa para confortar os discípulos é a promessa do arrebatamento da igreja. Logo nos primeiros versículos do capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus diz para os discípulos: vocês não precisam ficar com o coração turbado, porque eu preciso ir. É isso que Jesus está querendo mostrar aos discípulos, que a morte dele era necessária para que ele pudesse ir preparar lugar para os discípulos. Eu vou morrer, a minha morte é necessária, e para além de ser uma morte só para salvar os discípulos, a igreja, mas era uma morte que era necessária para que Jesus pudesse ascender ao céu na missão de preparar o lugar para a sua noiva, a igreja. Então, ele promete, ele faz esta promessa. O irmão Charles leu aqui na lição, no último tópico, no último subtópico, uma promessa gloriosa, aonde nós temos aqui o autor destacando o seguinte: Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais, preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Então, eu quero que os irmãos, se você quiser grifar isso aqui na sua lição, para você fazer esse destaque na sua sala de aula, eu quero dizer para os irmãos que as promessas ou a doutrina das moradas celestiais é uma doutrina muito ampla na Escritura. Eu sei que diante de uma sociedade tão materialista, uma sociedade tão humanista, tão terrena, com uma mentalidade tão terrena, a mensagem do arrebatamento, a mensagem de que um dia os crentes sairão desta terra, irão morar em mansões em outro país, né? Um país além do sol. É até um hino que eu gosto muito, muito além do sol. Eu tenho um lugar, um lindo lugar, muito além do sol. Então, eu sei que essa mensagem para uma sociedade que busca recompensas materiais, recompensas financeiras, que muitas vezes vai à igreja em busca de vitórias terrenas, para alguns essa mensagem é uma mensagem ultrapassada, mas é uma mensagem gloriosa, é uma mensagem que traz conforto para os verdadeiros crentes, meus amados irmãos, tá? É uma mensagem que traz conforto para os verdadeiros crentes. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Consolai-vos uns aos outros com esta palavra. O apóstolo Paulo recomendou à igreja de Tessalônica, após ter falado sobre o arrebatamento da igreja, como aconteceria o arrebatamento da igreja, ele disse assim: agora vocês devem consolar uns aos outros com essa mensagem, com essas palavras do arrebatamento. Portanto, Jesus, ele se utiliza, meus amados, reprisando aqui o que eu já falei, ele se utiliza do capítulo 14 para três finalidades. Primeira finalidade, ele quer dar uma resposta às dúvidas genuínas dos seus discípulos. Segunda, ele quer confortar os seus discípulos por causa do medo
que perpassavam em seus corações. E ele usa 2 argumentos para confortar os discípulos. Primeiro, que os discípulos não ficariam sós, ele mandaria o Consolador. Segundo, ele faz uma promessa de glória futura para os discípulos. E a terceira perspectiva, tá, que Jesus aborda no capítulo 14, ele detalha, ele começa a esboçar, né, ele começa a esboçar a doutrina do arrebatamento da igreja. A doutrina do arrebatamento da igreja começa no capítulo 14 do Evangelho de João. Jesus fala nesses primeiros 3 versículos, meus amados. Jesus está falando sobre o arrebatamento da igreja. Então, são essas 3 abordagens que Jesus faz no capítulo 14. Primeiro, resposta às dúvidas dos discípulos. Segundo, consolo para a angústia do coração dos discípulos. Terceiro, doutrina do arrebatamento da igreja. Tá bom? E, falando em doutrina do arrebatamento da igreja, eu separei aqui alguns versículos que eu quero aqui contribuir com os irmãos, passar para os irmãos. De repente, o irmão que quiser anotar aí, é para você ler na sua aula, na sua turma, com o propósito de aguçar a esperança dos seus alunos, tá? Eu separei aqui algumas passagens que falam sobre a doutrina das moradas celestiais, tá? Eu acredito que são 2 doutrinas que têm a ver, tem alguma coisa entre si, arrebatamento da igreja e doutrina das moradas celestiais, mas a doutrina das moradas celestiais pode ser abordada de forma independente. Então, eu acredito que a doutrina das moradas celestiais é uma doutrina amplamente abordada na Bíblia. Por exemplo, 2 Coríntios 5, 1, porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, mas eterna nos céus, tá? Então aqui o apóstolo Paulo, ele faz um contraste entre o nosso corpo mortal e falando de uma glória celeste na qual nós habitaremos eternamente com Deus, tá? Ele fala de um edifício que não foi construído por mãos humanas, mas que está separada para nós no céu. Filipenses 3, 20 ao 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Estes versículos revelam, meus amados, que os crentes pertencem ao céu e que o céu é a nossa pátria eterna. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo 9 ao 10 e também versículo 13 ao 16. Eu separei aqui algumas frases desses versículos. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Mas agora deseja uma pátria superior, isto é, a celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Versículo 16. E Apocalipse 21, versículo 1 ao 4. Vi um novo céu e uma nova terra. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Amém, meus amados irmãos? Então, frise isso. Tente não passar por cima desta doutrina tão importante que aguça, que realça a fé do crente. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse que esta é a bendita esperança da igreja. A esperança de que um dia o nosso corpo será transformado e que nós seremos levados para habitarmos com Deus nas moradas eternas. Amém? Então,
Frisando novamente, o ponto primeiro da nossa lição, ele aborda 3 finalidades. Primeiro, dar uma resposta aos discípulos sobre as suas dúvidas. Segundo, trazer conforto para o medo dos discípulos. E terceiro, realçar no coração dos discípulos a promessa do retorno glorioso do Senhor Jesus. Ele disse: se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Amém? Meus amados, alguma dúvida sobre esse ponto? Alguma contribuição? Os irmãos quiserem fazer algum comentário, contribuir com a aula, fiquem à vontade, tá bom? Pastor Joenilson. Pai do Senhor, meu nobre, minha internet caiu, senhor, sumi daqui, porque a internet aqui deu uma queda de energia aqui. O senhor quer fazer alguma contribuição? Não, só ouvindo, até porque a última parte aí que o senhor falou, eu não estava presente, eu voltei agora. Senhor. Tá bom. Qualquer um dos irmãos que quiserem contribuir com a aula, irmãos, até para que não fique assim um monólogo, os irmãos fiquem à vontade, tá bom? Se surgir alguma dúvida, o irmão quiser citar algum versículo, de repente você lembra de algum versículo, o professor não está recordando, você pode ajudar, tá bom? Fique à vontade. A nossa aula ela é bem democrática. Vamos então para o terceiro tópico: dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Segundo tópico, né? Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Eu vou ler aqui a dúvida de Tomé e logo em seguida eu vou ler também as incertezas de Pedro e Filipe. O texto diz assim: no versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar as suas dúvidas. Este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida, também nós podemos ouvir estas palavras. Meus irmãos, eu estou me lembrando aqui, não estava nem no script, mas enquanto eu li, eu me lembrei, e que geralmente a gente bate muito no Tomé, né? Geralmente, quando a gente quer falar de alguém incrédulo, a gente cita Tomé. Que nós temos essas 2 ocasiões onde Tomé questiona o Senhor Jesus. E nós temos esta primeira indagação dele aqui no capítulo 14, onde ele diz: Senhor, como podemos saber o caminho? E a outra indagação, que tornou Tomé mais famoso, foi a da ressurreição, quando as mulheres avisaram que Jesus havia ressuscitado, e depois Jesus apareceu aos 11, sem Tomé estar presente, todos testemunharam, e mesmo assim ele não creu na ressurreição do Senhor Jesus. Então, geralmente, o Tomé ele é estigmatizado por ser o discípulo da incredulidade, né? Porém, eu até penso que o Tomé fez uma contribuição muito grande para o cristianismo, né? É por causa de Tomé que nós podemos combater, por exemplo, a falsa doutrina do... esqueci o nome da... aqui. Deixa eu falar, tá? Aquela doutrina, os irmãos vão conseguir me lembrar, a doutrina que é a própria heresia que o apóstolo João combate nos seus dias. Ele escreve as 3 cartas para combater, escreve o evangelho para combater essa falsa doutrina. Desse dia fugiu aqui da memória agora o nome, mas era a ideia, a heresia dizia, o gnosticismo, isso mesmo, né? Que pregava que, na verdade, Jesus ele não veio em carne,
né? E que Jesus era apenas, o corpo de Jesus era apenas um corpo aparente, né? Então, é por causa de Tomé que nós temos as principais respostas para algumas desses questionamentos. Então, Tomé, ele reflete, na minha concepção, ele, é claro que ele ficou, a Bíblia diz que ele foi incrédulo e tal, o próprio Jesus repreende ele, dizendo não seja incrédulo, mas crente, né? Mas nós observamos que através de Tomé é que nós temos um cristianismo racional, tá? O Tomé, ele reflete esse cristianismo racional, porque Tomé é diferente de Judas, porque Judas duvida, eu quero já abordar sobre isso, já eu vou detalhar melhor isso, mas nós vemos que Judas também foi duvidoso, ele duvidou do Senhor Jesus. Só que a dúvida de Judas é uma dúvida maligna, é uma dúvida que tinha uma certa pitada de maldade. Já Tomé não. Tomé, a dúvida de Tomé é porque realmente ele queria entender, ele queria compreender, ele queria tocar, ele queria ver, ele queria razão para a sua fé, que é o que Pedro diz. Nós devemos dar a razão da nossa fé. Então, eu vejo que Tomé, ele é um precursor dessa ideia, de alguém que quer um cristianismo mais racional, tá? Então, eu quero dar esse crédito para o Tomé, tá bom? Nós não podemos vê-lo somente como um incrédulo, tá? Mas como um homem que quer dar racionalidade à sua fé. E isso não é de todo ruim, tá bom? Depois a própria tradição vai falar muito bem de Tomé, que ele foi um dos discípulos que mais andou pelo mundo pregando o evangelho, tá? Então, o segundo ponto, as incertezas de Pedro e Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. João 13, versículo 36. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus, tá? Então, esse segundo ponto, irmãos, ele vai fazer uma distinção acerca das dúvidas que podem surgir em nosso coração como cristãos. Nós sabemos que os próprios discípulos de Jesus, que andaram com ele, que ouviram da boca dele as suas palavras, que tocaram nele, oraram com ele, reclinaram a cabeça sobre o seu peito, comeram com ele, esses discípulos tinham muitas dúvidas acerca do Senhor Jesus, tá? E o terceiro ponto vai falar do engano de Judas Iscariotes, que também foi movido, o engano de Judas Iscariotes, eu não vou ler, os irmãos podem ler depois, mas esse engano de Judas Iscariotes também foi movido por dúvidas em seu coração, por expectativas frustradas em seu coração. Judas era mais um daqueles que esperavam o Messias que pudesse trazer uma salvação sociológica para o seu tempo, e como Jesus não se enquadrou dentro da expectativa de Judas, então Judas, em vez de procurar respostas em Jesus, como fizeram os demais discípulos, ele envereda pelo caminho da perdição e do engodo de Satanás. Tá? Então eu destaquei aqui o seguinte pensamento, tá? Se irmãos quiserem anotar alguma coisa, fiquem à vontade. Existem dois tipos de dúvida. Lembre-se, o resumo do ponto do tópico 2. Tópico 2 da nossa lição fala sobre dúvidas que surgem, que podem surgir no coração de todo cristão. E não se enganem, meus irmãos. A maioria dos nossos irmãos servem a Deus pela fé,
mas ainda há muitas dúvidas nas mentes e nos corações de muitos irmãos. Tá bom? Então, é uma boa oportunidade para nós fazermos uma boa exposição acerca de como lidar com as dúvidas, de como buscar resposta para as dúvidas que nós temos acerca da nossa fé. Então, eu coloquei aqui, existem 2 tipos de dúvidas. Primeiro tipo de dúvida, as que brotam do desejo de conhecer. Tá? Eu coloquei dessa forma. As que brotam do desejo de conhecer. São as dúvidas de Tomé, de Pedro, de Filipe. Qual era a dúvida de Tomé? A dúvida de Tomé, Senhor, como podemos conhecer o caminho? Ele queria conhecer o caminho. Qual era a dúvida de Filipe? Senhor, nós queremos conhecer o Pai. Mostra-nos o Pai. Pedro, Senhor, nós ainda não sabemos para onde é que tu vai. Então, nós observamos que essas perguntas, essas indagações, não são indagações de quem quer perturbar o Senhor Jesus, de quem quer desdenhar, de quem está agindo com indiferença em seu coração, mas de alguém que, de fato, está com o desejo de entender a missão de Jesus. São perguntas de 3 discípulos que, de fato, estão interessados em saber qual é o plano do Senhor Jesus para eles. Eles estão interessados em saber como eles podem interagir e participar do plano de Deus em Jesus para a vida deles. São dúvidas genuínas. Então, eu coloquei que existem 2 tipos de dúvida. O primeiro tipo de dúvida é esse. As dúvidas que brotam do desejo genuíno de aprender. E o cristão que não tem dúvida é um cristão que não pensa, né? A pessoa que não tem dúvida é uma pessoa que não pensa. O aprendizado vem da dúvida, todo aprendizado vem da dúvida, todo aprendizado vem do desejo de conhecer mais, tá? E o desejo de conhecer mais se expõe, se explicita quando nós perguntamos, quando nós questionamos. Mas existe ainda o segundo tipo de dúvida, que são as dúvidas que brotam da prepotência de um coração duvidoso, tá? De um coração incrédulo, que é o caso de Judas, tá? Judas já tinha um mau caráter. A Bíblia diz que ele já era ladrão. Ele andava com Jesus, ouviu as palavras de Jesus, mas as palavras de Jesus nunca entraram em seu coração. As palavras de Jesus nunca penetraram em seu coração. E seria bom nós fazermos essa reflexão com os nossos alunos em sala de aula. Que tipo de dúvidas têm surgido em nosso coração? São dúvidas que tentam colocar em xeque a verdade acerca de Cristo? São dúvidas que tentam colocar no lugar da verdade de Cristo outras verdades que a palavra de Deus não revela? Ou são dúvidas que surgem de um coração que sente desejo de conhecer mais a Deus? Porque se essas dúvidas surgem do desejo de conhecer mais a Deus, então são dúvidas genuínas e são dúvidas que, inclusive, devem ser até incentivadas por nós professores. Mas se essas dúvidas surgem da prepotência de um coração duvidoso, incrédulo, indiferente às verdades reveladas na palavra de Deus, então nós devemos dar um alerta para os nossos alunos. Que alerta é esse? Para que eles não entrem pelo caminho de Judas. Tá? Para que eles não entrem pelo caminho de Judas. Tudo que Jesus fez, meus amados irmãos, todos os sinais que Jesus realizou, todas as pregações que Jesus pregou, foram suficientes para salvar Judas, para libertar Judas. Mas ele não se deixou convencer, porque ele já tinha suas próprias verdades fundamentadas em seu coração. Então você vai dizer para a sua turma, tá?
Você vai dizer para os seus alunos em classe qual é o ensino que nós podemos extrair do ponto 2. O ensino que nós podemos extrair do ponto 2 é de que a verdade de Cristo só poderá libertar a nossa vida se nós nos deixarmos convencer por elas. A verdade de Cristo só poderá libertar as nossas vidas se nós nos deixarmos convencer por elas, tá? Jesus disse para Pilatos disse, o que é a verdade? Jesus disse, eu sou a verdade. Pilatos não se convenceu, Pilatos não conseguiu identificar quem estava diante dele. Judas conviveu com Jesus 3 anos, mas nunca conheceu Jesus, e nós podemos correr o risco, meus amados. Nós podemos correr o risco de conviver com Jesus, mas de nunca o conhecermos. Tá? São 2 riscos que o cristão pode cometer em sua vida. São 2 perigos que o cristão pode cair na sua trajetória cristã, na sua caminhada cristã. O primeiro é de caminhar com Jesus e de nunca o conhecer de verdade. E o segundo é de nunca ser conhecido por ele, como está em Mateus capítulo 7. Naquele dia me dirão muitos, Senhor, Senhor, em teu nome nós pregamos, nós profetizamos, operamos maravilhas, expulsamos demônios, e o Senhor lhes dirá abertamente naqueles dias, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, e nós não caiamos, meus amados irmãos, no pecado de Judas, na indiferença de Judas, na dúvida de Judas. Qual é a dúvida de Judas? É a dúvida que surge de um coração duvidoso, que já tem as suas próprias fundamentações, suas próprias opiniões, suas próprias ideias humanas, carnais, vis, demoníacas, mundanas, caídas, e que, pelo fato de o nosso coração estar tão cheio, muitas vezes, dessas ideias malignas, essas ideias que nós cultivamos, nós não queremos muitas vezes nos abrir para as verdades que Cristo tem para nos revelar, tá? Para as verdades que Cristo tem para nos revelar. Essa foi a queda de Judas. Judas caiu, não porque teve dúvidas, porque todos os outros discípulos, provavelmente todos eles em algum momento, duvidaram de alguma situação, de alguma questão, mas foi por causa do tipo da dúvida dele. A dúvida de Judas foi movida por um coração prepotente, duvidoso, e já estava enraizado com as suas próprias opiniões. Judas reflete a realidade de cristãos que seguem a Cristo baseados numa teologia liberal. O que a teologia liberal prega? A teologia liberal despreza as verdades espirituais acerca de Cristo e apega-se a um Cristo meramente histórico, filosófico e sociológico. Um Cristo que existe somente para resolver os meus problemas, dilemas, conflitos, atritos. Um Cristo que serve como regra moral para a sociedade, mas que não é admitido como salvador da alma perdida do homem. É isso que prega a teologia liberal. Judas representa esse tipo de cristão. Um cristão que busca um Cristo que serve apenas às suas necessidades físicas, sociológicas, ideológicas e filosóficas, mas não serve como salvador de suas vidas e como senhor da sua história. Só que o Cristo da teologia liberal, amados, não existe. O Cristo da teologia liberal não existe. Por isso, os Judas deste tempo estão decepcionados, frustrados e angustiados com uma religião que eles mesmos criaram. Então, frisando,
As dúvidas fazem parte do conhecimento, fazem parte do aprofundamento em Deus. O cristão que não pensa, o cristão que não duvida, é um cristão que não pensa, é um cristão que não constrói teologia, que não estuda teologia, que não conhece. A Bíblia nos motiva a prosseguirmos em conhecer ao Senhor. E como prosseguir em conhecer se eu não tiver indagações? Tá? Porém, nós temos que tomar cuidado com que tipo de dúvida nós estamos lidando. São dúvidas que brotam do desejo de conhecer mais a Deus ou dúvidas que surgem da prepotência de um coração duvidoso, de um coração indiferente, de um coração endurecido, de um coração pecaminoso. Tá? Ajude seus alunos em sala de aula a identificar que tipo de dúvidas eles estão nutrindo em seus corações. O irmão Joenilson, acho que foi o Joenilson, pastor Joenilson acabou de fazer uma citação do John Stott, e ele disse que crer é pensar, né? Muito bem pontuado. Meus irmãos, vamos então para o tópico 3. Se os irmãos têm alguma posição, alguma indagação, alguma contribuição, alguma dúvida, me ajudem, meus irmãos, me ajudem a falar. Vamos então para o tópico 3. O tópico 3, meus amados irmãos, visto que o tempo já se esgota, né, nós temos apenas aí 15 minutinhos, o tópico 3 fala sobre essas 3 declarações de Jesus, né? As 3 declarações do Senhor Jesus: o caminho, a verdade e a vida. E aqui, em cada subtópico, o autor da lição vai procurar explicar o que significa cada uma dessas expressões. Eu sou, primeiro ele começa explicando que essa expressão eu sou é uma expressão que identifica Cristo, tá, como sendo uma das pessoas da Trindade, né, como sendo uma das pessoas que compartilha da divindade eterna. Eu acredito que todos os irmãos que estão aqui, que participaram da lição do trimestre passado, já estão muito bem inteirados acerca da doutrina da Santíssima Trindade, já estão muito bem fundamentados acerca da cristologia, que mostra que Cristo é Deus, tanto quanto o Pai e o Espírito Santo, e essa expressão eu sou é um dos títulos da Trindade. Tá? E Jesus utiliza esse mesmo título, tá? Quando Deus chamou Moisés, lá no Êxodo, Deus se apresenta a Moisés dizendo, eu sou. Né? E Jesus aqui e ali, ao longo dos evangelhos, ele vai usar essa mesma expressão para mostrar que ele também partilha dos atributos da divindade. Tá? Eu quero apenas destacar para os irmãos aqui, eu não vou fazer a leitura porque o tempo já se esgota, eu imagino que os irmãos já devem ter lido a sua lição, e já devem estar inteirados sobre cada um dos pontos. E se ainda não leram, mas certamente irão ler. Tá? Só quero destacar aos irmãos aqui o seguinte, que essas 3 declarações de Jesus revelam uma verdade central. Que verdade é essa? Que essas 3 declarações de Jesus revelam. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem a Deus, ao Pai, senão por mim. Eu quero destacar para os irmãos que essas 3 declarações revelam uma verdade central para nós. Que verdade é essa? A verdade é que a fé cristã, você pode anotar isso, tá? A fé cristã, ela é fundamentalista e exclusivista, tá? A fé cristã, ela é fundamentalista e ela é exclusivista. Quando eu falo que ela é fundamentalista, não é fundamentalismo no sentido islâmico, né? Porque o fundamentalismo no sentido islâmico dá a ideia daqueles grupos radicais que saem bombardeando todo mundo, matando todo mundo. Não é nesse sentido. Mas fundamentalista no sentido de que
os fundamentos da nossa fé são inamovíveis. Inamovíveis e irremovíveis também, tá? São fundamentos inegociáveis, insolúveis, indissolúveis, tá? Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está fazendo uma declaração fundamentalista e exclusivista. Jesus está excluindo aqui, meus amados irmãos, qualquer outro tipo de filosofia ou religião que buscasse oferecer algum tipo de salvação para a humanidade, tá? Isso significa que, se cremos nessas declarações de Jesus, logo para nós, todas as demais religiões são falsas. Todas as demais religiões, juntamente com seus líderes religiosos, juntamente com as suas divindades, juntamente com seus preceitos, com as suas liturgias, tudo fora de Jesus é falso. Tudo fora de Jesus é falso. E eu quero encerrar com a seguinte nota. Na frase, Jesus está declarando que nele se resume todo o sentido e anseios do viver humano. As filosofias, religiões e ciências deste mundo sempre giraram em torno de 3 questionamentos. Primeiro questionamento: qual a origem e como se processa o fenômeno da vida? Tá? Primeiro questionamento das filosofias, religiões e ciências do mundo. Primeiro questionamento: qual a origem e como se processa o fenômeno da vida? Segundo questionamento: o que é a verdade? Nós sabemos que a filosofia grega se desenvolveu em cima da ideia da epistemologia, que é a busca pelo conhecimento da verdade. A epistemologia estuda isso, a busca pelo conhecimento da verdade. E a partir da filosofia desenvolve-se muitas outras ciências, muitos outros campos de estudo. Então, a filosofia se desenvolveu em cima da busca pela verdade. E o terceiro questionamento da humanidade é: como encontrar e se religar a Deus? Ao proferir a verdade, a frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus está dizendo que ele é a resposta para todas as indagações humanas. É isto que Jesus está dizendo. Ele é o caminho, porque ele é quem pode nos religar a Deus. Não é isso que as religiões questionam? Como encontrar Deus? Como nos religar a Ele? Todas as religiões têm esse questionamento. E Jesus está dizendo, eu sou a verdadeira religião. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, está querendo dizer, eu sou a verdadeira religião. Para ir a Deus, é só por mim. As religiões buscam religar o homem a Deus. Jesus está dizendo, eu posso religar o homem a Deus. Somente eu posso religar o homem a Deus. Portanto, Jesus é a verdadeira religião. Portanto, a verdadeira religião não é um conjunto de práticas, de liturgias, de ritos, mas a verdadeira religião é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Quando Jesus disse, eu sou a verdade, ele está querendo dizer, meus amados irmãos, que as pessoas, na verdade, eu até estava vendo hoje, estudando sobre isso, e eu percebi que os principais traumas sentimentais do homem, do ser humano, os principais traumas sentimentais do homem, emocionais, muito é por causa da busca pela verdade, tá? Os homens não entendem o contexto em que vivem, não conseguem lidar com as suas frustrações, não conseguem compreender a vida, né? E por isso eles se frustram.
Ele está dizendo, eu sou a verdade, eu sou o que vocês sempre procuraram, eu sou o sentido da vida de vocês, tá? O que vocês sempre procuraram está diante de vocês, não é uma filosofia, é uma pessoa, eu sou a verdade. E ele disse que somente a verdade liberta, tá bom? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando ele diz eu sou a vida, Jesus está querendo dizer que ele é a fonte, tá, da nossa existência, ele é o sustentador da nossa existência física, tá? Ele é a fonte, ele é o sustentador da nossa existência física, temporal, tá? Mas também ele é a garantia da nossa subsistência na eternidade. Tá bom, meus amados irmãos? Inclusive, quando nós estivermos lá no céu, a Bíblia diz, na eternidade, que haverá uma árvore da vida, da qual subsistirá as nações da terra. E essa árvore da vida é o próprio Cristo, que dá vida a toda a gente. Amém? Não havendo nenhum questionamento, nenhuma contribuição, nós iremos encerrar. Os irmãos têm alguma contribuição? Espero que eu tenha, meus amados, ajudado os meus irmãos. Quero agradecer uma vez mais pela boa companhia, pela boa atenção dos irmãos. Dizer para nós que é sempre um prazer servi-los aqui. Tá? Eu repasso para o nosso irmão Charles a palavra.